A gente já falou aqui no De Bem com Você sobre a importância de se movimentar, né? Mas essa dica hoje vai especialmente para quem trabalha sentado durante a maior parte do dia. Você precisa se alongar, viu? Quer entender a importância desse exercício para o seu corpo? Confira no quadro Na Prática. Bom dia, Nikele. Bom dia aos telespectadores. No quadro Na Prática de hoje, a gente tem uma conversa muito importante, né? Na nossa sociedade atual, muita gente trabalha sentado, né? Ou até mesmo o home office ali no sofá, né? Ou na cadeira mesmo. E isso pode acarretar em dores, né? Dores musculares, enfim, a questão da postura também. E hoje, o quadro Na Prática, eu converso com um professor de fisioterapia que vai passar diversas dicas aqui pra gente sobre essa questão, né, desse trabalho que a gente está acostumado, né, professor? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A questão, né, muita gente reclama, às vezes por conta da postura, fica muito tempo sentado, né? Quais são as principais reclamações hoje sobre esse trabalho tão normal, comum, né, na nossa sociedade? Hoje nós estamos aí num mundo que é sem volta, né? A tecnologia chegou e chegou muito forte, principalmente no mercado de trabalho, onde as pessoas muitas vezes vão para trabalhos em casa ou até mesmo dentro da própria empresa e ela não consegue muitas vezes ser tão produtiva o tempo todo por causa das dores, dos problemas musculares, né? Osteotendino muscular, para ser mais exato. E é uma tendência nossa de tentar, né, por causa dessa evolução, ficar mais parado no nosso dia a dia. Até mesmo pelo trabalho cansativo, você chega em casa, você quer realmente ficar mais parado. Isso é normal, descansar, né? Ao invés disso, a gente deveria nos condicionar melhor. E através desse condicionamento, né, fazer um trabalho justamente em cima de musculações, articulações específicas, né, para, com isso, a gente ter condição de ter mais efetividade sem dor durante o trabalho. E com isso a gente tem, além, né, de fazer bem coração, né, essa dinâmica toda que a gente coloca, os exercícios físicos, né, por exemplo, um leve aquecimento. O que é um leve aquecimento? Um caminhar, entendeu? Um breve alongamento, que não seja um alongamento baseado em séries, que seja um alongamento mais para um aquecimento dessa articulação, dessa musculatura, para que ela seja mais apta, né, para fazer o trabalho. Também se programar através de alongamentos dinâmicos. O que são os alongamentos dinâmicos? É preparar a musculatura, ou a articulação, desculpe, para executar aquele movimento que a gente tem durante o nosso trabalho. Né? Por exemplo, movimentos de ombro que a gente faz. Muitas vezes a gente acha que a movimentação é pequena, mas a gente precisa ter sempre um aporte. Movimentos cervicais, muitas vezes você faz olhar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Né? Então, a gente fazendo a movimentação normal, como método de aquecimento dessas articulações e trabalhando também um relaxamento dessa musculatura para que você se prepare para o trabalho, é uma coisa bem fácil de fazer, né? E bem palpável. E conforme as pessoas podem ficar acomodadas nessa rotina, né? Como o senhor falou, no trabalho fica sentado, chega em casa, fica deitado ou sentado novamente, né? Isso. Pode haver também um certo encurtamento, assim, do músculo? Sim, porque o nosso tecido, ele tende a se modificar pelo uso, tá? Isso é visto de uma forma maior quando você fratura, que você precisa ficar com imobilização, né? Então você perde amplitude. Então vamos supor, você chega em casa, você não tem, você acostuma, vamos supor, a ficar sentado o dia todo, então você tem toda uma cadeia, você tem musculaturas da coluna, musculaturas do ombro, todas que vão se adaptar àquela rotina.
O dia que você não estiver tão preparado ou estiver um pouco mais cansado, fazer com que aquela musculatura que estabiliza aquelas articulações trabalhem para que você tenha uma amplitude ideal para o trabalho, vai ser um ato que pode causar uma lesão. Além desses alongamentos, também é importante assim, tá sentado ali direto, né? Levantar, andar, né? Sim. Buscar uma água. Sim. O senhor recomenda também, às vezes, ir no bebedouro mais distante, né? Porque aí a pessoa acaba andando mais, criar esse hábito dentro do próprio ambiente de trabalho, que às vezes o foco é tão grande, né? Naquela tarefa que a gente esquece do básico. Sim. Inclusive, por exemplo, como você colocou aí, o caminhar. O caminhar é uma rotina de aquecimento. Para que hoje o trabalho ele exige, né, por causa de toda a parte eletrônica, muitas vezes você precisa ter um computador, você precisa estar ligado num celular, você precisa de ter uma câmera, você precisa de ter uma série de coisas, né? Então você levanta, caminha, chega, faz um relaxamento muscular, cervical, lombar, de ombro, entendeu? Para quê? Para que você esteja mais apto ainda a executar aquele trabalho, várias vezes ao dia. Porque a rotina nossa são 8 horas. Pensa bem, muitas vezes um atleta, lógico, que é um mundo bem diferente, né? Mas a gente tem um atleta que ele se condiciona em um aquecimento, com alongamentos, com uma série de coisas, durante 40 minutos para executar uma atividade de 2 horas. Então, no dia, a gente tem que porcionar isso várias vezes ao dia. O professor Juliano vai ajudar a gente também dando umas dicas desses alongamentos, né, professor? Sim. Então a gente sai desse cenário aqui de entrevista e vamos para a prática mesmo, para a gente acompanhar e passar essas dicas para vocês aí de casa. Basicamente a gente pode, né, utilizar alguns tipos de alongamentos, né, que podem ser usados para o trabalho, mas para causar um relaxamento na musculatura, os alongamentos estáticos, né, que você pode fazer enquanto você está, né, na sua mesa de trabalho, no seu local de trabalho. Né? É igual eu falei, eu recomendo que faça um pré-aquecimento, uma caminhada, vai buscar uma água, vai fazer alguma coisa antes para que dê um aporte maior a essa musculatura, mas a gente pode começar, por exemplo, sentado, né, mesmo, fazer a parte cervical, onde você vai direcionar com uma das mãos, né, a cabeça em direção a esse ombro, sem causar um estresse maior nessa musculatura, sem causar dor, sem necessidade de fazer uma série para isso, né? Aí você pode fazer, sempre todos que você for fazer, faz para o lado direito e esquerdo, tá? Nós podemos também alongar essa musculatura posterior, né, da cervical, que incomoda bastante, onde a pessoa vai fazer um rolamento, né, da cabeça e uma flexão com as mãos atrás da cabeça, levando, só guiando o movimento também. Mais uma vez, sem causar, não é uma série de alongamentos, é sem causar um estresse maior, sem precisar causar dor, né, ao executar o movimento. Para membros superiores, nós podemos fazer os alongamentos, né, de flexores, extensores, que quem trabalha em computador sempre vão estar com essa musculatura bem intensa, né? Então a gente pode utilizar as duas posturas, né, tanto flexora quanto extensora, e também alongar essa região, né, fazendo um cruzamento de braço, sempre para um lado, para os dois lados, tá? Alongamento tricipital, que a gente coloca a mão e com a outra a gente leva o cotovelo em direção para baixo, sem precisar também causar dor e sempre para os dois lados. Para membro inferior, para a coluna, né, vamos começar assim, nós temos a postura de deitar em cima das coxas, né, dos quadríceps, que isso leva a um alívio dessa região posterior, né, da coluna. Tá? Mantenha um pouco, mais uma vez, não precisa ser feito séries. Você pode fazer só até sentir um leve relaxamento e voltando à postura. Tá? As isquiotibiais, que é essa região posterior, que incomoda muito quando ela está encurtada, principalmente ao caminhar, você pode esticar uma das pernas e tentar fazer
o alcance, tá? Junto com isso, que seria também o ideal, é fazer o alongamento, como eu disse, dinâmico, né? Que você acostuma, se você trabalha a sua articulação naquilo que você vai utilizar. Por exemplo, movimentos rotacionais. Se você for fazendo algumas vezes, isso leva uma maior plasticidade dessa articulação, melhorando assim a sua amplitude. Nós podemos fazer também o movimento do sim, né, repetido. Nós podemos fazer um movimento de alcance, né, com os ombros, isso levando uma melhor trabalho muscular a respeito de cintura escapular, porque a escápula que é atrás é formada só por músculos, mas ela é uma articulação, né? Extensão e flexão das mãos com os dedos, preparar esses dedos para fazer digitação. Isso tudo é um método de alongamento, de aquecimento muscular, tá? Em pé, nós podemos trabalhar tanto o alcance também com a mão dos pés, né? Mas também podemos fazer isso de forma dinâmica. Pode ir uma vez. Isso. Mantendo também mais uma vez, voltando devagar, tá? Mantendo mais uma vez sem grande dor, tá? Mas a gente pode fazer isso de forma dinâmica, indo e voltando. Essas foram as dicas repassadas aí pelo professor Juliano e também as alunas dele para você seguir em casa, mas acima de tudo, né, professor? Fazer atividade física, criar esse hábito é o mais importante, né? Sim, movimente-se. Nós não somos feitos para ficar parados. Nós somos feitos para movimentar. Excelente. Abraço pessoal de casa, abraço Nikele, até a próxima.